Você espera que seu filho seja um homem de bem? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, psicanalista, terapeuta familiar, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Muitos pais criam inúmeras expectativas em relação aos filhos, mas na maioria das vezes, alguns não sabem como conduzir esse processo de educação dos filhos para que eles se tornem o que nós consideramos um homem de bem. Quais seriam então as qualidades e os valores que nós, como pais, deveríamos levar aos nossos filhos para que eles possam se tornar homens, mulheres, um ser humano de bem? Se você, diante do seu processo educativo, você não se preocupa com os valores imperecíveis, aqueles valores que não são materiais, aqueles que não são palpáveis, fica muito difícil que seu filho, ao crescer, ao se desenvolver, ele consiga entender a diferença entre se posicionar no mundo apenas buscando o ter ou se posicionar no mundo buscando se transformar para apenas ser. Ter e ser muitas vezes andam em polos distintos. Porque essa busca pelo ter, ela termina por escravizar o ser humano. Ela pode escravizar você como pai, ela pode escravizar seu filho quando ele se decidir ir em busca da sua profissionalização, da sua interação junto ao mundo. Então, pais, percebam o quanto é importante quando você for dar conta dos objetivos que você traçou, ou até mais, antes de você se preparar para traçar esses objetivos em relação ao seu filho, na condução que você vai dar a ele, é importantíssimo que você procure também acrescentar valores que vão fazer com que seu filho se torne uma pessoa com ética, com moral, com caráter. Porque isso sim vai fazer total diferença na atuação dele em relação ao mundo. Então, lembra daquelas palavrinhas mágicas que a gente aprende, que os nossos filhos aprendem, inclusive na escola, mas que são importantíssimas para que nós em casa, no lar, também possamos fazer com que os filhos vivenciem situações onde eles vão utilizar essas palavras e sempre ficar atento para que ele perceba a importância de cada uma delas, não é? Então, essa questão do obrigado, da gentileza, do respeito, do cumprimento, não é? Tudo isso é importantíssimo. Pedir por favor. Então, quando a gente começa já na primeira infância a introduzir os nossos filhos a essas palavrinhas que nós consideramos mágicas, porque elas são realmente mágicas, porque elas vão fazer com que seu filho perceba que o outro está atuando na vida dele. E nessa interação junto com o outro é preciso haver gentileza, respeito, atenção, o cumprimento, a gratidão. Esses são valores que seu filho pode estar utilizando para se firmar um dia profissionalmente. E se utilizando desses valores, certamente ele vai se destacar na empresa. E a gente, quando é profissional, que a gente trabalha numa grande empresa, a gente costuma dizer que mata um leão por dia, não é? Mas não se enganem. Aquele que está como coordenador, aquele que está como chefe de uma série de outros funcionários, ele percebe sim os funcionários que se destacam com gentileza, com atenção ao outro, com amor, com respeito, porque tudo isso hoje em dia está sendo muito mais evidenciado. E por que eu falo hoje em dia? Porque às vezes a gente passa por transformações, inclusive no meio social, não só em família, que alguns valores às vezes estão em moda e outros não.
Mas a gente percebe que o mundo como um todo, ele tem enaltecido muito esses valores imperecíveis. E é importante que a gente, independente de uma religião, da busca por uma religião, a gente possa desenvolver esses valores espirituais que são essenciais para qualquer ser humano. Então, pai e mãe, mesmo que você não tenha tido contato com isso durante o processo educativo dos seus pais com você, mesmo que você não valorize a frequência aí a um templo religioso, independente da religião, é importante que desde muito cedo você comece a introduzir o seu filho a esses conhecimentos, a esses valores, porque certamente eles serão o diferencial do seu filho em relação ao outro. Sabe por quê? Quando o seu filho estiver na escola, estiver aí por volta dos 8, 9, 10 anos, você sabe que existe uma energia, né? Eles são muito agitados, mas você vai perceber no retorno dos professores e no retorno dos coordenadores na escola que o seu filho interage com todos, mas mesmo assim ele tem outros valores. Ele não vai jogar lixo no chão. Ele vai sentar para se alimentar e vai poder interagir com os outros sem estar naquela agitação. Ele vai valorizar o amigo que está ali precisando da ajuda. Ele vai ter uma atenção diferente àqueles amigos que não conseguem participar de um grupo, aqueles que estão mais excluídos na escola. Eles vão dar uma atenção e um respeito maior aos próprios professores. Então, essa atuação dele vai fazer toda a diferença e você vai perceber que quando você estiver participando de uma reunião de pais ou quando você estiver em contato com um dos professores, eles vão elogiar o seu filho. Sabe por quê? Porque o seu filho está sendo conduzido respeitando esses valores imperecíveis. E aí ele chega na adolescência. Quando ele chega na adolescência, ele vai estar em contato com um macro, um mundo, uma vida social muito maior daquela que ele estava tendo até então, porque ainda era uma criança e não tinha liberdade de ir ao mundo. Mas agora ele vai estar numa condução sozinho, ele vai estar numa balada sozinho, ele vai viajar com os amigos, vai ter uma interação maior na escola. Então, nesse momento, ele vai estar sendo testado. Não é testado numa forma de ver quem ele é, mas testado pela vida, testado pelos outros que estão ali em contato com ele. E você sabe que a vida é desafiadora. Você sabe que em inúmeros momentos nós somos levados ao nosso limite de paciência, nosso limite de tolerância. E como que você vai preparar seu filho para isso? Permita que ele tenha essas atuações no mundo. Mas enquanto ele está tendo essas atuações no mundo, você precisa ficar atento para conduzi-lo, reorganizar as emoções dele quando ele se perceber numa situação que ele não consegue dar conta dela. E aí a atuação dos pais vai ser essencial. Então, se seu filho está assim, completamente irritado, porque um amigo simplesmente não é como ele gostaria, ou que o amigo o importuna o tempo todo, é importante que você, pai e mãe, perceba como está sendo essa relação com esse amigo e se a dificuldade não está vindo do seu filho ou do amigo. Outras vezes, o filho pode estar negando um amigo ou outro por ele ser diferente. Ele pode estar se juntando com outros amigos para provocar o bullying. E você, pai e mãe, por não perceber, não prestar atenção no seu filho, você pode estar formando um tiranozinho. É forte essa palavra? Claro que é. Mas nós, pais, somos os responsáveis por aquilo que os nossos filhos levam ao mundo. E se você não prestar atenção em como ele está atuando, principalmente com os amigos fora de casa, como que você vai preparar o seu filho para o mundo? Percebem? É interessante que você sempre tenha esse olhar, mas não é um olhar de defesa, de dizer assim, não, eu vou defender o meu filho em qualquer situação, não é?
não é aquele olhar de general, mas é um olhar para entender que seu filho pode estar sim se comportando de uma maneira equivocada e você, a partir daí, ir ao seu filho e procurar ensiná-lo a reconduzir esse comportamento. Se você não atua agora e ele sentir que as formas de atuação dele diante do mundo estão corretas, porque ninguém o corrige, porque ninguém tem coragem de ir a ele dizer que ele está errado, que ele precisa repensar, que ele precisa refletir sobre a forma como ele está tratando o outro, então ele vai seguir, acreditando estar sim correto. Porque às vezes a gente só percebe uma situação quando a gente está fora dela, não é? Então, para que a gente possa perceber a ilha, nós precisamos sair da ilha. Então, para que a gente perceba uma dificuldade, a gente precisa sair dela. E seu filho pode sim estar agindo de uma forma totalmente equivocada, simplesmente porque você, pai, mãe, responsável, não tem a coragem ou não tem a atitude, ou ainda não tem o cuidado, porque às vezes os pais agem com indiferença. Então, não tem o cuidado de ir a esse filho e dizer: filho, a forma como você tratou seu amigo não está correta, não é? E eu lembro de uma situação do meu filho até, ele estava com o celular na escola, ele tinha o quê? Era mais jovem, e ele estava com o celular na escola e o amigo pediu o celular. E ele emprestou o celular ao amigo, mas sem querer, o amigo derrubou o celular e quebrou o celular. Então meu filho ligou para mim chorando. E eu dizia: filho, calma, não tem problema. A gente vai resolver essa situação. Ele estava na escola, eu estava trabalhando. E eu: não se preocupe, eu não vou brigar com você, essas coisas acontecem. Ele disse: mãe, eu não estou chorando com medo do que a senhora vai dizer e fazer comigo. Eu estou chorando porque meu amigo está aqui chorando do meu lado, porque ele não tem condições de comprar um outro celular para me dar. Então veja, esse olhar dele para com o amigo era um olhar empático. Ele não estava preocupado pela falta da perda do celular naquele momento. Depois ele resolveria isso. Ele estava preocupado porque o amigo estava numa situação, tendo uma reação que ele não esperava, porque não tinha condições de devolver, de dar um celular para ele novamente. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Sabe quando seu filho leva para a escola, às vezes na sexta-feira, né? Claro que fora do período de pandemia, mas ele leva na sexta-feira aquele brinquedo, não é? Porque antes poderia levar o brinquedo em qualquer momento, para que os professores e as babás pudessem ir estar atuando junto com seu filho na escola. Mas aí passou um tempo que as escolas escolheram um dia em que o filho pode ir fantasiado, que a criança pode ir com um brinquedo. E eu lembro que eu recebia uns bilhetinhos da escola alertando para isso, né? Cuidado com o tipo de brinquedo que você manda pelo seu filho, porque se for um brinquedo caro, brincando com os amigos, esse brinquedo pode quebrar e a gente não tem como dar conta disso. Então, se você não se preocupa com isso, é preciso que você preste atenção a partir de agora, não é? Às vezes os pais, eles fazem um verdadeiro escândalo na escola porque o filho levou um brinquedo, uma boneca, e essa boneca foi riscada, esse brinquedo foi quebrado. Mas se esse brinquedo valia tanto, você não deveria ter permitido que seu filho levasse. Porque a escola é um local de interação. Então, não tem porquê seu filho levar esse brinquedo para a escola e ele não poder brincar com os amigos com ele. Percebem? Então, um outro momento de interação na escola é aquele café da manhã, não é? Aquela interação que os professores costumam fazer. E eu lembro que eu atuei com um jovem que ele certamente não tinha tido nenhuma orientação em relação a isso. Porque quando pedia que ele levasse algo para contribuir com o café da manhã, ele levava apenas o pãozinho dele. E não era porque ele não tinha condição.
É porque ele acreditava que a interação, cada um levaria o seu próprio lanche. Ele não tinha essa percepção de que cada um levaria uma quantidade que pudesse partilhar, porque o sentido daquela atividade seria que eles aprendessem a dar um pouco ao outro, não é? Então, você percebe como faz diferença você olhar para cada uma dessas situações com outro olhar? Então é importante que você, pai e mãe, oriente o seu filho nesse sentido. E nessas interações, tanto na escola quanto em família, elas é que vão dar ao seu filho o real entendimento de como a gente deve tratar o outro. Um outro momento que você pode estar prestando atenção para orientá-lo é quando acontece alguma situação de injustiça, seja na escola, seja em família, porque a partir daquela situação de injustiça você pode levar seu filho a refletir. E isso pode acontecer com ele ainda criança, que ele já tem sim condições de dentro do mundo dele, não é? Ainda dentro daquilo que ele já tem condições de refletir, ele gerar esse ou aquele entendimento. E todas essas situações ele vai carregar para a vida. Porque na maioria das vezes, os nossos filhos, quando eles estiverem sozinhos no mundo, eles vão lembrar muito mais das oportunidades e vivências que nós proporcionamos a ele. E não das palavras. As palavras, algumas elas são guardadas, outras elas se perdem. Mas sabe aquela situação de andar de bicicleta? Não adianta você chegar para o seu filho e dizer, ó, você vai montar na bicicleta, vai botar a mão aqui, vai botar o pé ali, vai... Não adianta, porque ele não vai aprender a andar de bicicleta por teorias, por palavras. Ele só vai conseguir aprender a andar de bicicleta quando você conseguir conduzi-lo ali, primeiro com aquelas rodinhas que serão o suporte, depois você vai conduzi-lo, ele vai sozinho, não é? Sem rodinha, sem suporte, e você vai perceber a alegria, não é? No rosto do seu filho. Assim tem que ser em relação aos valores imperecíveis. Você proporciona as vivências e com as vivências ele vai aprendendo a agir, aprendendo a perceber que o outro não ficou bem com aquela fala. Então, você vai ensiná-lo também o valor de uma virtude que é essencial, que é o silêncio. Aprender a fazer silêncio é essencial para a nossa vida. O silêncio, ele carrega inúmeras mensagens. Ele pode carregar, claro, a mensagem do seu filho de que algo não está bem. Então esse silêncio pode ser um grito, não é? Um pedido de socorro. Mas ele pode também carregar a mensagem de paz, não é? Aquela mensagem de não levar o desaforo para casa, de saber se controlar diante da agressão do outro. Porque às vezes os pais ensinam os filhos a revidar. E eles ainda dizem, se você chegar machucado, batido em casa, você vai apanhar, você vai ficar de castigo, eu vou fazer isso ou aquilo com você. Quer dizer, você está ensinando o filho a revidar uma situação. E alguns pais dizem, não, eu estou ensinando meu filho a se defender. Será? Será que é essa a mensagem que seu filho absorve quando você o estimula a agredir um amigo de volta? Na maioria das vezes, na grande maioria, o mais importante é você ser o agredido e não o agressor. Porque o agressor é aquele que está em dificuldade. É aquele que não sabe lidar com as emoções. É aquele que carece de mais atenção, de mais compaixão. Porque ele é que está desequilibrado. Quando você sente o poder de você conseguir controlar suas emoções e não rebater uma agressão, você vai ver que isso é libertador. E se você consegue ensinar isso a seu filho, você vai estar dando a ele uma estrutura emocional excelente, que vai servir para ele em qualquer momento da vida dele. Sabe aquele ditado popular que diz, quando um não quer, dois não brigam? É exatamente isso. É a gente ensinar os filhos que nem sempre a gente precisa revidar. Nem tudo precisa ser
descontado, rebatido, não é? Porque às vezes, digamos, no trânsito, por exemplo, se ele não aprende a lidar com as emoções, ele vai ser agredido no trânsito, como nós somos inúmeras vezes, porque um outro carro tranca, né? Fecha a gente toma um susto e pode provocar um acidente, a gente se descontrola emocionalmente, então a gente já solta aquele palavrão, né? Muitas vezes as pessoas começam a fazer perseguições ali dentro do trânsito para poder devolver, reclamar, né? Agredir aquele que nos desafiou. Mas será que isso é importante? Você já parou para perceber que isso é uma bobagem? Que você não ganha nada com isso? Aliás, você pode perder. Você pode perder a vida, você pode se descompensar emocionalmente e não conseguir dar conta daquele trabalho que você saiu de casa para realizar. Porque muitas vezes essas agressões, elas fazem com que a gente se descompense emocionalmente. Então, veja como é importante você ensinar ao seu filho o poder desse silêncio. Como é importante ensinar o filho a deixar para lá algumas coisas, não é? A levar sim o desaforo para casa. Porque quando a gente leva o desaforo para casa, depois de um tempo a gente esquece dele, a gente deixa de lado e vai dar conta da própria vida. Mas quando a gente decide rebater aquele desaforo, a gente pode adquirir um mal muito maior para nós, não é? Porque essa situação pode se tornar uma situação de agressão física, inclusive, não apenas verbal, e tudo isso vai tomar assim uma proporção que vai perder, vai fugir, né, do controle. Então, pai, mãe, busque ao traçar um plano de desenvolvimento, né, um método educativo para o seu filho, trace junto com ele algumas virtudes, não é? Alguns valores que você considera que são válidos e que se você não atua junto ao seu filho ao lado de uma religião, que isso na verdade não é tão importante, mas os valores adquiridos sim, então que você dê esses valores em casa, não é? Porque para aquelas crianças que já são conduzidas dentro de uma religião, de um trabalho de evangelização, tudo isso faz uma diferença muito grande. Porque as igrejas, independente da denominação, elas ensinam sim valores imperecíveis. Elas ensinam a importância da ética, da moral, do respeito, não é? Mas se você decide não conduzir seu filho assim e resolve fazer isso em casa, realmente faça. Mostre a ele, dentro das vivências, das interações em família, qual a importância de cada uma delas. Porque se você apenas estimula seu filho a uma profissionalização, a ir em busca, não é, de valores, não é, de conquistas materiais, diante de uma frustração, diante de uma dificuldade, certamente o seu filho não vai saber agir. Porque a gente precisa de um lastro emocional. A gente precisa de um equilíbrio para lidar com algumas situações que a vida nos traz que são realmente muito desafiadoras e nos fazem sentir como se a gente não fosse nada, não fosse valorizado, né? Que deixam a gente numa situação de depressão, de tristeza, de angústia. E quando a gente promove no filho, não é, situações assim, em menor escala, né? A gente permite que diante de uma briga o filho realmente se frustre. Quando a gente diz, olha, não revide. Não revidar vai fazer com que ele realmente busque se controlar. E em inúmeras outras situações, seja com os irmãos em casa, né, naquelas brigas que são recorrentes, não é? Ou seja, no momento em que seu filho estiver sofrendo bullying. Então você precisa conversar com ele, mostrar a ele que quanto mais ele valoriza aquela situação de bullying, mais os amigos vão fazer. E também ensiná-lo a se proteger emocionalmente de amigos que, para se sentirem bem, precisam menosprezar o outro. E o que seu filho vai aprender com isso? A não agir da mesma forma, não é? É quando na mesa de ping-pong da escola, os amigos discriminam um deles por ele ser baixinho e não conseguir jogar bem, não é? Então,
Mostre ao seu filho que ele não deve compactuar com isso. Todos precisam ter o mesmo direito a atuar num jogo, numa peça de teatro, numa apresentação artística, porque as características individuais de cada um não devem ser evidenciadas ou utilizadas para gerar discriminação, desacomodação emocional no outro, não é verdade? E muitas vezes os nossos filhos agem assim por falta de orientação, não é? Sabe aquele amigo na escola que fica mais isolado? Então, faça isso. Mostre ao seu filho que, para participar do grupo deles, ele busque aquele que não consegue interagir em nenhum grupo, que ele tenha um olhar diferente para aqueles que já são excluídos na sala de aula, para aqueles que já são excluídos em família. Porque às vezes a gente exclui tanto sem perceber, porque a gente procura se vincular às características do outro, não é? Não, mas ele tem uma disfunção, ele não consegue aprender nada, ele é dislexo. Eu não quero um dislexo no meu grupo. É exatamente o contrário. A gente precisa ensinar aos nossos filhos que o dislexo precisa ter espaço, sim. Precisa ter assim a oportunidade de se mostrar para a gente, porque ele também tem valores. Porque se coloque na posição daquele que é dislexo ou de pai daquele que é dislexo. Veja que sofrimento os nossos filhos podem estar gerando na vida do outro. Não é simplesmente porque a gente faz ou permite que eles atuem dessa forma, não é? Sabe quando o seu filho ainda é pequenininho, ele morde o amiguinho na escola e você se sente mal? Porque você sente vergonha por isso. Você percebe que seu filho agiu de forma errada. E você precisa mostrar a ele que essa atitude está errada. Então, à medida que seu filho for se desenvolvendo, você precisa continuar mostrando a ele que essa ou aquela atitude está errada e que ele precisa mudar de comportamento. E mostre a ele também que ele pode contar com você para essa transformação, para essa mudança de comportamento. Então existem sim inúmeros valores que você, pai e mãe, pode estar levando ao seu filho e de uma forma muito leve, muito tranquila, aproveitando um momento de um filme, aproveitando uma interação no parque, não é? Ensinando-o a repartir, a dar um pouco de si. E às vezes a gente diz assim, não, mas se eu der algo ao meu filho para ele dar a alguém, não será ele que vai estar fazendo a caridade. Isso é verdade, mas você pelo menos vai estar mostrando a ele, dando o seu exemplo de que é possível a gente sempre tirar algo que a gente tem para dar ao outro. E as pessoas sempre levam, principalmente nesse período de Natal, não é? As pessoas sempre enaltecem essa questão da caridade, que deveria ser enaltecida durante todo o ano, mas a gente acredita que só pode dar ao outro bens materiais, coisas materiais, ou às vezes também de forma errada, a gente acredita que só pode dar ao outro o que é sobra para nós. Dar ao outro o que nos sobra não é caridade. Caridade é aquele sentido de você dar do que você também sente falta. É dar também aquilo que não é material, é emprestar o ouvido para o amigo, se desfazer, digamos assim, dos conteúdos que estão deixando ele triste. É levar uma palavra amiga, é apenas dizer que está ali ao lado. Então, existe uma série de maneiras de você ensinar o seu filho a ser um homem de bem. O que você precisa é pontuar essas características e perceber no seu filho as que ele não tem ainda, para que você possa ir introduzindo e ensinando e fazendo com que ele reflita e perceba que o respeito ao outro, as diferenças do outro, é algo essencial para que ele seja um homem de bem. Ok? Então, se você gostou, se esse momento aqui gerou alguma reflexão para você, eu peço a você que indique o nosso canal a algum amigo, vá no YouTube, se inscreva no nosso canal, nos envie sugestões de temas, de algo que a gente possa estar aqui trabalhando e conversando com você, porque o nosso maior objetivo é procurar capacitar os pais para que eles possam gerar um momento de entendimento maior entre os filhos
e fazer com que esses filhos possam atuar de forma muito positiva diante do mundo. Um grande abraço!